Aleluia. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de se deitar. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. E quem guarda o mandamento não experimenta mal nenhum. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Pai, nós queremos te dar graças por essa manhã, porque o Senhor é o Deus de toda a sabedoria, Pai. O Senhor é o Deus a quem nós devemos deitar os nossos ouvidos para aprender de Ti, Senhor, para continuamente aprender dos Teus caminhos, dos Teus princípios, Pai. Nós não ousamos, Pai, nós não ousamos tapar os ouvidos para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós entendemos que somente Tu tem as palavras de vida eterna, somente Tu tem as palavras de salvação, somente Tu tem as palavras pelas quais importa que sejamos salvos. Pai, eu peço para que o Teu Santo Espírito nessa manhã abra os nossos olhos, Pai, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender mais um aspecto, mais uma característica, mais um princípio da Tua palavra, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito de sabedoria encha este lugar, Senhor, encha os nossos corações, que tire as escamas dos nossos olhos, Pai, para que possamos compreender mais uma camada de verdade da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos parar, Senhor, de Te conhecer, queremos avançar e avançar, nos aprofundar mais em Ti, Pai. Te dou graças por essa manhã, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Eu dependo completamente do Teu Santo Espírito, Pai, porque de mim não pode sair nada capaz de salvar uma alma humana, Senhor. De minha boca, Senhor, da minha sabedoria, de mim próprio, não há poder para salvar uma alma humana, Senhor. Somente aquilo que sai da boca do Teu Espírito é capaz de penetrar os corações e trazer verdade e luz para os nossos corações, Pai. Te dou graças por essa manhã, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu Santo Espírito nesse lugar, Pai. Te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar aí, igreja. Graças, paz. Louvor, obrigado. É bênção. Graças a Deus. Amados, tem um assunto que, dentre tantos outros, esse é um dos que mais me fascina, é um dos que mais me aguça a curiosidade para compreender, para aprender. E é sobre o tempo. Queria falar um pouco hoje sobre o tempo e a oportunidade. Essa questão do tempo, igreja, a leitura
que o homem faz sobre o tempo, ela não é única, ela não é da mesma forma para todos os povos que existem ou que já existiu. Existem povos que têm uma leitura muito diferente da nossa. Dando um exemplo, por exemplo, existe uma tribo indígena numa ilha lá no norte da Austrália, em que eles enxergam o tempo em duas direções. Enxergam o tempo de forma vertical e de forma horizontal. O tempo de forma horizontal é aquela que eles entendem que é o tempo que eles usam para as coisas do dia a dia, para lidar com pessoas, para lidar com as coisas da sua vida. E o tempo vertical é aquela que ele usa para Deus, quando ele está buscando a Deus. Existe também um outro povo, daí ele vive aqui mais perto da gente, nos Andes, e eles têm uma leitura de tempo, uma analogia com relação ao tempo muito interessante. Na verdade, é o inverso da nossa. Como que é essa analogia? A gente também adota uma analogia com relação ao tempo. Como é que a gente lida com o tempo? No nosso dia a dia, quando você fala, por exemplo, fulaninho, lá na frente ele vai pensar se vai querer estudar para ser engenheiro ou para ser médico. Então, quando você fala lá na frente, você está falando do quê? Do futuro. Essa é a analogia que a gente tem. Da mesma forma, você vê uma pessoa falando, lá atrás é que era bom, lá atrás eu jogava, brincava de bola de gude, eu empinava pipa, lá atrás, muito lá atrás. Você está falando do quê? Do passado. Então, é uma analogia, existe uma relação de semelhança. Essa é a forma como a gente adota o tempo, a nossa cultura adota. A gente enxerga o futuro como se estivesse lá na nossa frente, e o passado, aquilo que está lá atrás. E esse povo, os Aimarás, vive lá nos Andes, ele adota uma analogia completamente oposta à nossa. Na verdade, eles enxergam o passado como se estivesse diante deles, e o futuro, aquilo que está atrás. E a bem da verdade, essa forma de enxergar o tempo que eles têm faz bem mais sentido do que a nossa. Por quê? Você consegue enxergar o futuro? Ninguém consegue. Por isso que eles enxergam que o futuro é aquilo que está atrás deles, porque eles não conseguem ver o que é que está atrás. De igual forma, o passado sim eles conseguem enxergar. Então, um passado próximo, eles conseguem ver alguma coisa que aconteceu recentemente, eles conseguem ver os detalhes, eles conseguem lembrar os detalhes. Assim é todos nós. Aquilo que está no passado, que aconteceu recentemente, ele consegue olhar os detalhes. Isso aqui é um baixo de 4 cordas, aqui é um afinador, são as borboletas para afinação, ali eu tenho um refletor, e eu consigo olhar os detalhes. À medida que alguma coisa aconteceu mais lá atrás, no passado, você já não consegue discernir tanto. Bom, eu lembro de fulaninho, há 10, 15 anos atrás, fulaninho ele estava com uma camisa laranja ou vermelha. E se for mais no passado ainda, ele vai, eu não lembro se fulaninho se ele tinha 6, 7 anos quando aquilo aconteceu. Então, eles enxergam o passado dessa forma, como se estivesse diante deles. Os gregos também têm a sua forma, não os gregos de hoje, pelo menos os gregos de antigamente, de muito antigamente, tinham a sua forma peculiar de enxergar o tempo, de abordar o tempo. E como lhe era característico, eles eram muito dados à filosofia e a escrever histórias. É o que a gente chama de mitologia
E eles atribuíam todas as características que eles enxergavam da natureza, do comportamento humano, eles sempre atribuíam a uma personalidade, a uma criatura, ou melhor dizendo, a um ser, vamos dizer assim. Então, na mitologia grega, quantos aqui já ouviram falar, por exemplo, de Zeus, da mitologia? Todos já ouviram falar. Segundo a mitologia, Zeus, ele tem alguns irmãos, e todos eles eram filhos de um mesmo pai. Qual o nome desse pai? Cronos. Cronos, segundo a mitologia, era o pai de Zeus e de alguns outros seres. E esse Cronos, ele é relatado, ele é descrito na mitologia grega como um velho ranzinza e implacável. Ele não tinha piedade, ele não tinha misericórdia de nada, ele era simplesmente implacável. E ainda de acordo com a mitologia, Cronos, ele, com medo que uma profecia que tinha sido dada acerca dele se concretizasse, ele devorou alguns dos seus filhos. Entenda que esse devorar não remete a um canibalismo, diz respeito a simplesmente absolver. As crianças, os gregos entendiam, né, que quando isso acontecia, descrito na mitologia, não estava dizendo respeito a um canibalismo, mas simplesmente absolver. Então ele devorou alguns dos seus filhos, e a esposa dele, não queria que devorasse todos, escondeu um deles. Quem foi que ele escondeu? Zeus. Zeus foi o único que sobreviveu a essa atitude de Cronos. E aconteceu que Zeus cresceu, e ele teve filhos. O que Zeus teve foi filhos, e um deles iria peitar frente a frente o Cronos. Qual era o nome desse filho de Zeus? Kairos. Diferente de Cronos, o Kairos, ele é retratado na mitologia grega como um jovem que ele não se detinha à agenda, a cronograma nenhum. Para ele, o que tinha valor era aquilo de agora. Ele valorizava o agora. Se você puder imaginar uma figura de um jovem, é aquele que não está nem aí para nada. Ele simplesmente quer aproveitar a vida. Ele quer viver da oportunidade que aparecer na porta dele agora. Esse é o Kairos. E esses dois vocábulos, Cronos e Kairos, passou a fazer parte, logicamente, da língua grega, e ela passou a ter esses dois significados, que eram retratados como seres, agora ela passou a ter um significado. Cronos é aquele tempo cronometrado, agendado, é aquele que a gente fraciona o tempo, a gente divide esse período em um calendário, em semanas, em meses, em horas, em segundos. A gente agenda as coisas, a gente se programa para fazer tal coisa semana que vem. Essa é a dimensão Cronos. Quando você pega o vocábulo grego Cronos, ele diz respeito a esse tempo cronometrado, dividido, fracionado, agendado, programado. Quando você pega o tempo Kairos, esse vocábulo Kairos, ele também significa tempo. Mas, diferente do Cronos, o Kairos, ele não tem passado nem futuro. De modo que você não pode agendar um Kairos. Você não pode agendar nada.
Dentro de Kairos, não faz sentido você falar de passado ou futuro. Dentro de Kairos, não faz sentido você sequer planejar. Dentro de Kairos, não faz sentido você lembrar de nada, porque você só se lembra daquilo que está no domínio de Cronos, daquilo que está no seu passado. A mesma coisa o planejamento para o futuro. Não existe em Kairos. Para o Kairos só existe o agora. Mas não é simplesmente um qualquer agora. É um agora específico, determinado. É um agora oportuno. Não é simplesmente um agora, é um Kairos. E agora é um Kairos. Não. A gente ainda está nessa linha temporal chamada Cronos, que tem um passado, existe um agora e segue para um futuro. Isso é uma linha temporal, Cronos. O Kairos, ele não está imerso nesse tempo, é uma outra dimensão, em que ele enxerga basicamente uma oportunidade. E, como você sabe, oportunidade você só consegue agarrar em que momento? Agora. Você não consegue agarrar oportunidades no futuro, você não está lá. Você também não consegue agarrar oportunidades no passado, porque já foi. Oportunidade você só agarra quando? Agora. Mas é todo momento que vai aparecer oportunidade para você? Não. Kairos é o tempo de agora. Mas não só isso, ele precisa estar alinhado com uma oportunidade. Eu quase que atravesso a noite tentando montar um desenho aqui. Vamos ver se vai rodar. Coloca aí, Renatão, para ver se ajuda na compreensão. Passa mais um. A gente vai usar de uma analogia para que você possa compreender, tá? Eu coloquei aí um desenho de uma estrada, sendo que isso aí não é uma estrada, ela é só uma analogia para representar o tempo de sua vida. Amém? Passa mais um. E esse aí é você, uma carinha feliz. Passa mais um. Na nossa vida, vai ter de tudo. Vai ter momentos bons, que eu representei ali por flores, e vai ter momentos de desafio, que eu representei ali, está um pouco apagado, mas é como se fosse buracos na estrada. Buracos e pedras na estrada. Vai ter momentos bons e momentos de dificuldade. Passa mais um. Conseguiu passar? Aí. Deixa aí. Passa lá. Aí. Ah, é porque ele travou. Volta lá, Renatão. Tenta voltar mais um. Mais um. Volta lá. Aí. Tenta de novo, passa de novo. Eu acho que o computador travou aí. Aí. E tá aí você caminhando na vida, passando por flores, pedras, buracos e mais flores. E em um dado momento, aparece uma oportunidade. Nesse momento, você precisa decidir se segue ou se entra. No nosso exemplo, passa mais um, Renatão. Ele entrou. E somente quando entra é que você descobre para onde aquela oportunidade te levou. Aconteceu que ele levou para uma outra linha, um outro Cronos. Entende? Isso aqui é uma estrada representando o tempo. Amém? Nesse caso, essa estrada, ela
está bem esburacada, tem bastante pedra. E você não tem o que fazer. Você vai seguir a estrada. Passa mais um, Renatão. Vamos ver se vai. Ele deve estar travando aí. Ele vai aparecer que está travando aí o computador. Volta um aí, Renatão. Vamos ver se vai. Volta um e avança de novo. Vá lá. Conseguiu aí? Foi? Aí apareceu outra oportunidade. Um detalhe é que essa oportunidade ela apareceu mais rápido do que da outra vez. Apesar da demora aqui. Mas na linha temporal ela apareceu mais rápido. E aqui tem uma coisa interessante, amados. Você está numa estrada que está demandando mais paciência, uma estrada mais desafiadora. Aparece uma oportunidade. Lembra, você não sabe o que é. Onde é que essa oportunidade vai te levar? Para onde esse Kairós vai te levar? Essa saída da estrada, na nossa analogia aqui, é o Kairós. Volta lá. Faltou mais uma? Eu acho que agora é que ele está indo, avançando vários, né? Da outra vez. Vai lá, solta aí. Essa estrada, a gente está caminhando e de repente aparece uma oportunidade. Uma oportunidade que muitas vezes aparece até rápido. Você analisa e você tem uma decisão a tomar. Passa mais uma. Você não entrou na oportunidade. Ele continua seguindo. Passa lá. Ele pegou uma segunda oportunidade. Ele entrou. E o que aconteceu? Ele pegou uma boa oportunidade, mas você não sabia até então. E ele segue. Encontrou uma outra oportunidade. Segura aí. E aí? Entra ou não? Não, né? Passa mais uma, Renata. Amados, esse caminho aqui não tem volta. Entenda, eu coloquei essa ilustração aí, não foi meramente para dizer, se você está numa oportunidade boa, se você está num tempo bom, não pegue mais oportunidade de uma. Não, na verdade não é isso. Bem da verdade, eu só queria ilustrar. Obrigado, Renatão, pode fechar aí. Eu só queria ilustrar para você entender a diferença do Cronos e do Kairós. O Cronos é a estrada que você segue. Não importa se ela é uma boa estrada, se ela é uma estrada como a maioria de nós, que tem flores no caminho, também vai ter pedras, também vai ter buracos. Vai ter pessoas que vai ter uma estrada mais afloreada, mais fácil, vai ter outros que vai ser uma estrada mais atribulada, uma estrada mais esburacada. Mas eu te digo, amados, estrada esburacada, estrada de pedra, não quer dizer necessariamente que você está tendo fracasso na sua vida.
Olha só, tem uma palavra que a gente usa muito no nosso meio, chamada processo. E quando a gente está passando por um processo, normalmente é um momento mais difícil, é um momento de aprendizado, é um momento que você está passando por um calejamento. Você não está rodeado de flores, na verdade você está passando por desafios. Essa é a estrada esburacada, pedregosa que você está passando. Por outro lado, não quer dizer que se você está tendo uma estrada difícil, que você necessariamente está passando por um processo. Não necessariamente. Você pode sim ter feito uma má escolha. Você pode sim ter pego uma oportunidade visivelmente atraente, que acabou que lhe levou para uma estrada penosa. Igualmente, se você está numa estrada floreada, numa estrada bonita, se você está bem na vida em todos os aspectos, isso não significa que necessariamente você está tendo uma vida abençoada. Você pode, por estar passando por essa estrada abençoada, simplesmente estar colhendo frutos do seu trabalho. Você sabia que ainda existe a lei da colheita e semeadura? Semeadura e colheita, na verdade. Isso acontece para todos, não é só para quem está na igreja. Então você vê pessoas ricas, grandes investidores, grandes empresários, eles semearam um momento na vida. E hoje se eles estão bem na vida, é porque eles estão colhendo desse fruto. Não significa que isso é Deus abençoando. Isso é a manifestação de um princípio. Amém? Igualmente, o oposto também é verdadeiro. Não significa que isso é apenas colheita da sua mão. Pode estar acontecendo de Deus, realmente você fez uma boa escolha, você aproveitou uma boa oportunidade e Deus está abençoando você ali. Pode acontecer de você estar num bom caminho, gozando de uma boa vida, de um bom cronos na sua vida, e você pega uma oportunidade, e essa oportunidade leva você para um caminho de morte. Isso também acontece. A Bíblia fala lá em Eclesiastes, amado, Eclesiastes 8, 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio, ele compreende que oportunidades também são enganosas. Hoje a gente vive nessa época em que as coisas, quanto mais rápidas forem acontecendo, melhor. Elas estão acontecendo na velocidade em que você atualiza a página, que você rola para cima ou rola para o lado. Então você tem uma nova informação. Então a gente não percebe, mas a gente tem se tornado refém, escravos do imediatismo. A gente, consequentemente, passa a não acreditar mais no poder de um processo. O que um processo é capaz de causar na gente. Quando eu falo processo, não é processo de justiça não, tá? Eu falo de você ter um tempo de aprendizado, um tempo de calejamento. É um tempo de deserto, vamos falar na nossa linguagem. Mas eu lhe digo, deserto não é um lugar em que você deve morar. Agora você só sai dele depois que aprende. Se você está no deserto há muito tempo, se você está nesse período de tempo,
nessa estação há muito tempo, amado, das duas uma. Se esse deserto for um processo, se estiver demorando muito, é porque você não aprendeu ainda alguma lição que você precisa aprender lá. Por outro lado, se esse deserto ele for também uma vida atribulada, pode estar acontecendo de você ter feito alguma má escolha lá atrás. E você precisa juntar os cacos, voltar lá atrás, ou tentar se reconciliar com alguém, ou tentar corrigir o erro, ou simplesmente mudar de rota. Existem pessoas que passam tanto tempo no deserto e pensam que é Deus provando elas, que Deus está provando, que Deus está ali. Amado, Pedro, ele fala, lá em 1 Pedro, abra lá, 1 Pedro 2, deixa eu ver se é isso mesmo. Primeira Pedro 2:20. Vê que interessante o que Pedro falou. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Vou repetir essa pergunta de outra forma. Que vantagem há de você suportar com paciência se está sendo esbofeteado porque está pecando? Que vantagem há você ser esbofeteado, é uma outra forma de dizer, de você estar sendo atribulado, de estar sendo perseguido, de estar sendo pisado? Que adianta? Você está passando por tudo isso porque você fez uma má escolha. Não há vantagem nenhuma. Segue aqui. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso sim é grato a Deus. O processo, amados, esse processo que a gente chama, esse período de tribulação, né, de desafio, ele só vai trazer frutos para a gente quando a gente está no caminho certo. A gente sabe que a gente está no caminho do Senhor e a gente tira um aprendizado dali, aí sim vale a pena. Você vai tirar frutos desse deserto, desse momento difícil. Agora, se você fez uma má escolha, deixa eu te dizer, se você pensa o seguinte: puxa vida, eu só estou cercado de gente falsa, eu só estou cercado de gente assim, gente de víboras, não sei o quê. Amados, eu só estou cercado de víboras, gente falsa. Amado, olha só. Quando uma pessoa ela está firmada na rocha, quando uma pessoa... Estou tentando encontrar uma palavra que não lhe machuque. Quando você é uma pessoa de Deus, não vai existir víboras que segurem ao seu redor, não. Sabe aquilo que Salomão uma vez falou? Não é sábio dizer, os dias passados eram melhores. Lembra que Salomão disse isso? Está lá em Eclesiastes 3, alguma coisa. E ele diz, não é sábio dizer, eram os dias passados melhores. Sabe por quê, amados? Porque quem tem poder sobre o teu tempo, quem tem poder sobre tua vida é tu mesmo. Aí se você está dizendo que os teus dias passados foram melhores do que o de hoje, você pode não perceber, mas você está depondo contra você mesmo. No sentido de que, é mesmo, rapaz, tu deixaste teus dias passados ser melhores do que o de hoje.
E o que foi que tu fizesse com tua vida para tu agora tá nesse buraco? Para então tu encontrar consolo lembrando do teu passado. Puxa, os meus dias passados eram melhores. Ah, mas como era bom naquele tempo. É mesmo, amado, não tu entrasse no buraco agora, quem foi que te colocou lá? É por isso que ele diz, não é sábio você dizer que os dias passados eram melhores, porque você vai estar depondo, você vai estar dizendo, eu não fiz nada com minha vida, eu trouxe ela para o buraco, por isso que eu estou no buraco agora. Essa é uma outra versão das pessoas que falam, puxa, eu estou cercado de víboras, eu estou cercado de pessoas falsas. É mesmo, amado? E por que tem tanta víbora te cercando? Entendeu a mensagem? Existem pessoas que estão tão apegadas no passado que não conseguem aproveitar oportunidade nenhuma. O Kairos vai passando, a oportunidade passa e ele não enxerga, porque são pessoas que estão enxergando, vivendo, não apenas enxergando, estão vivendo apenas no passado. São pessoas que, se você tirar o passado delas, não sobra nada lá. Se você for analisar a pessoa só tem passado, passado, passado. Geralmente são pessoas que são acometidas por vitimismo. Ah, mas eu estou cercado de víboras, porque eu não confio em mais ninguém, porque naquele tempo, e assim, assim, assim. E acaba que essa pessoa não percebe, mas ela está se tornando um prato cheio para ser cercada de víboras. Pessoas que vivem no passado, se queixando do passado. Não, mas aconteceu isso comigo, coitadinho de mim, fulaninho ele me enganou, fulaninho ele me traiu, fulaninho fez assim, assim comigo. Pessoas que não conseguem simplesmente avançar. Pessoas que estão carregando aqueles pesos. E eu te digo, amado, vai ter lugares no teu futuro, se você puder imaginar na analogia que a gente fez aqui, vai ter lugares no teu futuro que você só vai conseguir acessar voando. Para isso, você tem que se livrar desses pesos. Tem lugares que você não tem jeito, não vai conseguir acessar com os teus pés, caminhando, com o teu esforço, com a tua semeadura e colheita. Tem lugares que você só vai acessar se você se livrar do seu passado. Paulo fala, deve ser Filipenses, se livrando, como é que ele fala? Deixando para trás todo o peso. Não, me fugiu agora o versículo. Me ajuda aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo não está falando de coisas ruins, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está falando para tu deixar teu passado para trás, seja de coisas ruins e coisas boas. Coisas boas aconteceram, estão lá no teu passado, glória a Deus, deixa no passado. Seja feito pessoas andando de bicicleta, está lá a toda velocidade, mas há um tempão parou de pedalar. Está andando de bicicleta somente no embalo. Uma hora cai. Se você está andando de bicicleta e parou de pedalar, uma hora você vai cair. Mas você está desfrutando do passeio, você está desfrutando do vento no rosto, balançando seus cabelos. Uau, que legal, mas não está pedalando mais, vai cair. Coisas boas, amado. Paulo diz que aprendeu a lidar com o pouco, com o muito.
Ele aprendeu a lidar, tendo pouco ou muito. O que ele fez com o muito? Ele não se deixou enganar com oportunidades boas do passado. Ele continuou trabalhando. Veja o que José do Egito aconselhou ao faraó quando ele teve aquele sonho. Ora, você vai ter 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Qual foi o conselho? Esse foi o sonho, a interpretação do sonho de José, do sonho que o faraó teve. E José disse, olha, isso aí na verdade, essas espigas de milho e as vacas é um sonho só. Você vai ter 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. Faz o seguinte, para os anos de abundância, você vai guardar um pouquinho. Você vai guardar um pouquinho. Você não vai simplesmente usufruir desse tempo de abundância. Você não vai apenas usufruir quando for tempo de abundância. Você vai guardar um pouco. Você vai se preservar. Você não vai se deixar esmorecer. Você não vai amolecer, você não vai baixar a guarda. Porque quando o dia mau chegar, e a Bíblia diz, a Bíblia quando fala acerca do dia mau, ele não diz, se o dia mau chegar, ele diz, quando o dia mau chegar, lá em Efésios, para que possais permanecer firmes, falando acerca da armadura de Deus. Não se deixe enganar, amados, com o tempo de abundância, com oportunidades boas que apareceram. Oportunidades boas são tão enganosas, são tão potencialmente danosas quanto as más oportunidades. A diferença é que uma má oportunidade, você entrar na porta errada, na oportunidade errada, pode acontecer de levar diretamente a um caminho de morte. Mas se você está num caminho bom, numa estação boa da sua vida, se você não vigiar, você vai morrendo aos poucos. E o que é pior, você não vai perceber. Você normalmente só se percebe morte chegando quando ela já está à porta. Quando aparece uma doença, quando aparece alguma situação desesperadora. Aí é o que a gente pode dizer que é como se fosse a morte batendo na porta. É quando aparece de repente. Mas, amados, pior é aquela que vem devagarzinho. Você está lá no caminho florido. Glória a Deus. Vou usufruir das bênçãos de Deus. Você caminhando entre as flores, no jardim florido, com muito perfume, e vai seguindo. E você não percebe que por dentro você está morrendo um pouquinho a cada dia. Segue no trilho das flores, glória a Deus. Quando você dá conta, quando você der conta, já tem um processo de morte amadurecendo lá dentro. Esse é o pior que tem, porque ele começou tão pequenininho, ele foi geminando, ele foi florescendo, ele cresceu. Quando você der conta, não é bem assim, não é um processo de morte. Não, isso aqui não é para tanto. Não, isso daqui não... Veja o caminho que eu estou seguindo. Veja se isso não é sinal de Deus que está abençoando minha vida. Não pode ser morte dentro de mim. Eu estou num caminho florido. Logo vem isso à nossa mente. Não vem não. Só nos irmãos da França. A gente usa as coisas ao nosso redor para legitimar as nossas faltas. Não, eu não errei não. Veja o meu caminho. Eu não errei não. Veja a minha história. Veja o caminho florido que eu segui até agora. Veja o caminho florido que eu estou seguindo agora. Você não acha que Deus iria me tirar desse caminho florido se eu tivesse errado lá? Logo, se eu estou nesse caminho maravilhoso, é
é porque tudo que eu fiz lá atrás foi certo. É assim que o diabo fala, amados, e faz pensar que é você, usando a sua lógica para juntar as peças para que façam sentido para você. Facilmente não faz sentido para a gente achar que a gente está num caminho florido, é obra de um erro lá atrás. Amados, deixa eu te falar uma coisa, e se você quiser se desviar, a oportunidade é essa. Deus não tem compromisso com o teu bem-estar. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se você está colhendo fruto, se você está indo bem, é porque eventualmente você está seguindo essa palavra. Mas, amado, deixa eu te lembrar, todos os apóstolos que seguiram essa palavra, todos os mártires que seguiram essa palavra, eles morreram. Eles morreram perseguidos, eles morreram torturados, e eles estavam seguindo o plano de Deus para implantar este evangelho aqui na terra. Eu vou repetir. Deus não tem compromisso com o teu bem-estar. Sim, a palavra tem promessas. Glória a Deus. Mas Ele não colocou o filho dele para derramar o sangue, para morrer, para que você viva uma vida florida. Foi para que você seja coparticipante dos sofrimentos de Cristo e também da glória que há de vir. O negócio é que a gente está tão ávido em trazer as glórias do porvir para agora, que a gente esqueceu o objetivo dessa palavra. A gente quer tanto trazer as ruas de ouro para agora, que a gente está morrendo no meio do caminho. São pessoas que se livrou do pecado, se livrou da morte, mas não se livrou da prisão de querer forçosamente viver somente as bênçãos. Somente as bênçãos. Tem até uma lei, é uma lei tácita, né? Que deram o nome de lei, como é que é o nome? Lei de Gerson. Parece que é fazendo uma alusão a um comercial antigo aí. É o cara que só quer tirar vantagem em tudo. Só quer ir bem em tudo. Tudo bem, todos nós queremos ir bem. Mas não admite passar por processos, passar por crescimento. São pessoas que querem ser maduras, mas não querem amadurecer. Você entende a diferença? A pessoa, ela quer ser madura, mas o está amadurecendo, não, isso aqui não quero não. Acho legal, maduro é legal, mas o processo, esse verbo no gerúndio não me atrai não. Amadurecendo não é muito agradável. O bom é ser amadurecido. Esse é o melhor que tem. Você senta lá na sua cadeirinha, cruza as pernas, fale aí, vá falando. Eu quero ser amadurecido. Amados, você no máximo vai engordar. Sentado na cadeira e pensando que você está sendo amadurecido, você no máximo você vai engordar. E vai ser um gordo espiritual. O melhor mesmo é você, com suas próprias pernas, aprender
pela palavra, pelo Espírito e pelo que for aparecendo no seu caminho, você ir amadurecendo. A gente sempre quando a maioria dos versículos que a gente fala de Apocalipse, o que se fala na igreja, geralmente fazem alusão às ruas de ouro. Não, eu vou e as ruas de ouro. Vocês já imaginou, amados, ruas de ouro? Você quer ver, eu não vou nem dizer número, tá? Você quer ver muita gente não querer saber mais nada da palavra? Se por algum acaso, chegasse alguém e dissesse assim, alguém não, né? Vamos supor que mudou, não é mais ruas de ouro não, vão ser ruas de lama. Muita gente não ia querer mais saber dessa palavra. Eu não vou dizer maioria, eu não sei, mas muitos não iriam mais querer saber. Para mim, fala muito, amados, o que é que você tem buscado? Você tem sofrido tanto, ok, mas por quê? Tem pessoas que estão se explodindo por aí, por causa de uma promessa de 70 virgens no harém. Você já ouviu falar nisso, né? Pronto. Bom, é a recompensa que eles enxergam valer a pena se explodir e matar outras pessoas, para matar os infiéis. Se você morrer matando os infiéis, parabéns, 70 virgens para você. Se você morrer degolado, for perseguido, parabéns, ruas de ouro para você. Honestamente, eu não vejo muita diferença, amados, se a gente está indo para o céu para andar em ruas de ouro, se a gente está dando a nossa vida para andar em ruas de ouro. Amados, eu estou morrendo porque eu quero ter um encontro pessoal com Ele. Eu não estou nem aí para conhecer Abraão, Moisés, Elias. Eu não estou nem aí, amados. E eu quero lá saber de Moisés, de esbofetear Adão, porque fez aquilo. Eu não quero saber, não. Andar em ruas de ouro, para quê? Por que isso vai encher meus olhos, amados? Eu estou depositando a minha vida porque eu quero ter um encontro pessoal com Ele. Eu quero correr diretamente para me agarrar a Ele e não soltar nunca mais. Tira as ruas de ouro, tira aqueles portões de pérolas, de jade, de tudo mais. Não, tá bom. Glória a Deus tem, mas eu não vou nem reparar. Coloca teu coração no lugar certo, amados. Quando o nosso coração está no lugar errado, a gente vira refém de qualquer oportunidade que aparece. Uma hora essas oportunidades, uma delas vai ser laço. Porque você se livrou de tudo. Você se livrou do pecado, da morte, das doenças, você se livrou de tudo. Só não se livrou da prisão das oportunidades. Cada oportunidade que aparece, você está lá agarrando. E aí, Anderson, qual é a oportunidade que eu pego? Jesus falou que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, iria te apontar, te levar a toda a verdade. Jesus estava se despedindo dos discípulos, dizendo: eu vou para o Pai, e o Consolador só vai poder vir quando eu for.
O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Vai ter estações, vai ter oportunidades que a gente vai entrar, que vão ser desafiadoras, que vão ser difíceis, vai haver perseguição, mas que tem um propósito para você ali. Digo mais, pode não ser um propósito para você, pode ser para alguém que você vai encontrar lá naquele caminho pedregoso. Lembra que você, assim eu espero, lembra que não é mais você que vive, é Cristo vivendo em você? Existem pessoas que estão em caminhos marginais. Entenda, marginais. Caminhos que não são caminho principal, são caminhos laterais, caminhos que estão à margem, caminhos marginais. Tem pessoas lá que só vão ser alcançadas por pessoas de Deus, com o coração em Deus, guiadas por Deus, para mergulhar num caminho de pedra, para poder alcançar essa pessoa. Alguém contou uma história, eu não lembro quem foi. Eu não sei se isso aconteceu mesmo ou se foi uma história hipotética. Você imagina aí um muçulmano ou alguém que não gosta de cristão. E ele faz um trato dentro dele mesmo. Esse negócio, eu odeio cristão, eu odeio cristão, eu odeio cristão, eu mato cristão. O primeiro cristão que chegar a mim, eu vou matar. O segundo eu vou matar. O terceiro eu vou matar. Se chegar 5 depois de eu ter matado 4 antes, aí eu me converto. E aí? Quem vai querer ser esses 4? A gente só quer ser o 5º. Mas, amados, uma porta só vai se abrir depois que 4 pessoas morreram. A gente não quer ser esses 4. A gente quer ser o 5º. A gente quer alcançar as pessoas e sair ileso. A gente quer alcançar as pessoas e sair de preferência vivo. Mas se para a gente abrir uma porta, somente abrir uma porta, precisar que seja com o custo de nossa vida, a gente não está tão disposto assim. Muitos cristãos morreram assim na história. Muitos. Eu creio que foi exatamente assim que aconteceu com Estevão, o tido, como o primeiro mártir da igreja. Paulo estava lá olhando Pedro ser apedrejado. A pedra voando solta em cima de Estevão e Paulo lá, olhando. A Bíblia diz que Paulo consentiu, só olhando. E Estevão teve uma visão espetacular. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ele olhou para o céu e viu Jesus que, ora, era para estar sentado à direita de Deus. Jesus estava de pé para receber Estevão. Ele morreu. Paulo testemunhou. Com certeza aquilo mexeu com ele. Essa foi uma semente plantada com uma vida. Não foi um dinheiro, não foi uma oração, foi uma vida. Foi semeada para alcançar Paulo. Mas a gente está muito viciado a oportunidades boas, coisas boas. Glória a Deus, amados, estão na Bíblia. Não se condenem em desejar o cumprimento de promessas. É bíblico.
Só não seja prisioneiro disso. Coisas boas também aprisionam, amados. Promessas boas também aprisionam. Eu quero fechar com um versículo, ela não estava no script, mas abra lá em Hebreus. Hebreus 11, a galeria da fé. E o autor de Hebreus, ele começa a falar lá, não, e o que falaremos de Abraão, e de Moisés, e de, que mais aqui? Falou dos patriarcas, falou de Abel, falou de Noé. E pega aí a partir do verso... Bom, não vou pegar desse verso não, mas a gente já vai ler o versículo que precisa, mas deixa eu só contextualizar. Ele está falando de todos os patriarcas, Noé, Abraão, Moisés, tudo mais. Chega um dado momento em que o autor de Hebreus, ele chega, olha só o que ele diz, Hebreus 11, verso 13. Todos estes morreram na fé. Detalhe, sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Verso 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, na verdade, se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior e celestial. Até aí. Todos eles tinham uma promessa, se agarraram com a promessa. A gente está indo para uma terra prometida. Eles se agarraram com fé. Eles confessaram, não, essa terra daqui não é nossa. E deixa eu te dizer uma coisa, amado. Eles já estavam pisando em Canaã. Eles estavam andando lá, aquela terra todinha. Chegou um dado momento que se tornou a terra que hoje é deles. E eles estavam lá, confessando, não, a gente é peregrino em terra estrangeira. Todos eles morreram. Não foi de qualquer forma. Eles morreram na fé. Aí vai lá, vamos continuar aqui. Parte B do verso 16. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Sabe esses patriarcas? Sabe o exemplo que eles estão nos dando? Não, a gente é peregrino em terra estrangeira, eu tenho uma promessa, mas eles não estavam contaminados com essa promessa. Eles morreram agarrados a essa promessa. Não faz diferença. Morrer para a gente que serve ao mesmo Deus desses caras, o morrer é um mero detalhe. Você lembra lá que Pedro fala que a gente é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus. Ele fala que a gente é sacerdócio real, a gente é sacerdote. Ora, você lembra também que os levitas, que era a tribo de sacerdotes, os levitas não teve herança de terra. Todas as tribos de Israel tiveram um pedacinho de terra lá para herdar. Os levitas não. Sabe o que foi que Deus disse acerca dos levitas? Eu, Deus, vou ser a herança deles. Eu vou ser a herança dos sacerdotes. Eu vou ser a herança dos levitas. Acaso eu vou querer herança melhor que essa?
Vai ser uma benção a Jerusalém com ruas de ouro. Mas glória a Deus, Ele quis. Mas, amado, a minha herança é Ele. A minha herança. Essa eu me agarro e não solto de forma nenhuma. Glória a Deus. Porque Ele faz um caminho onde não havia caminho. Ele nos abençoa. Ele nos aperfeiçoa para o nosso bem e para o bem daqueles que precisam ser alcançados por nós. Mas para isso, amados, não se deixa contaminar por promessas. Não se deixa contaminar pelas bênçãos. Você tem uma herança superior. Não se deixa contaminar com coisas pequenas daqui da terra. Não abra mão da sua promessa, não. Vá lá, agarra, pega junto. Mas não muda por causa delas, não. Não se deixa morrer por causa de promessas. Só morra por causa de uma promessa. Uma única promessa. Ele é a herança dos levitas. Essa daí vale a pena morrer. Não é por Jerusalém com ruas de ouro, não é com ruas de ouro aqui na terra, onde quer que seja. Amém, amados? Vou falar bem baixinho. Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus.